Você já parou para pensar no que significa estar completamente sozinho nos momentos mais decisivos da vida? Não estou falando da solidão física, quando não há ninguém por perto. Refiro-me àquela sensação avassaladora em que, mesmo cercado de pessoas, nenhuma delas consegue compreender o que você está vivendo. Quando você tenta pedir ajuda, as palavras saem, mas parecem se perder no ar, como se ninguém realmente as escutasse. E se eu lhe dissesse que aquilo que você interpretou como abandono não era nada disso? Era, na verdade, a prova final. E há exatamente 7 dias, sem que você soubesse, sem qualquer cerimônia ou testemunhas humanas, você foi aprovado. E não foi uma aprovação qualquer, foi com uma nota tão alta que os tribunais celestiais precisaram convocar uma reunião de emergência para decidir o que fazer com você. Afinal, o nível de maturidade espiritual que você alcançou não tem precedentes em sua trajetória pessoal. Esta noite, exatamente às 3h33 da manhã, algo extraordinário acontecerá. Um evento que só ocorre quando uma alma humana conclui sua iniciação espiritual. O céu vai coroá-lo. Não se trata de uma metáfora bonita ou de um símbolo poético. Estou falando de um acontecimento real, que se desenrola em dimensões invisíveis, onde autoridades celestiais reconhecerão oficialmente que você completou sua transformação e está pronto para operar em um nível de poder que, antes, teria sido devastador para você. Assista a este conteúdo até o fim e ative as notificações, pois vou revelar por que você passou em uma prova que destruiu milhões de outras pessoas. Vou explicar o que significa exatamente a hora 3h33 e quais mudanças ocorrerão em sua realidade depois que o céu o coroar. Isso fará com que você finalmente entenda por que precisou atravessar aquele inferno específico, invisível para todos ao seu redor. E não saia antes do final, porque vou mostrar exatamente o que você fez há 7 dias que ativou o protocolo de graduação celestial. Vou esclarecer por que a hora 3h33 desta madrugada não é coincidência, mas um compromisso divino marcado antes mesmo de você nascer. E quais são os 3 sinais específicos que você experimentará nas próximas 24 horas, confirmando que sua coroação celestial foi executada com sucesso. Deixe o número 777 nos comentários se sentir que algo invisível mudou em você recentemente, mas não consegue explicar exatamente o que foi. Antes de explicar o que acontecerá precisamente às 3h33 da manhã, é fundamental que você compreenda algo sobre a prova que superou há 7 dias. Não se tratava de um teste comum. Era uma avaliação projetada para medir algo que 98% da humanidade jamais desenvolve, um caráter inabalável. Vou explicar como funcionam as verdadeiras provas espirituais. Não aquelas versões edulcoradas que lhe ensinaram nas instituições religiosas. Existem 3 níveis de avaliação que cada alma deve atravessar antes de ser considerada digna de receber poder espiritual genuíno. O primeiro nível é o das provas de obediência. Aqui, avalia-se se você consegue seguir regras quando há uma autoridade externa observando. É o nível mais básico, como uma criança que se comporta bem porque a mãe está por perto. A maioria das pessoas religiosas permanece nesse estágio durante toda a vida. Elas fazem o que é certo por medo de punição ou na esperança de uma recompensa. O segundo nível é o das provas de convicção. Nesse estágio, testa-se se você consegue manter seus princípios mesmo diante de pressões sociais para abandoná-los. É como o adolescente que recusa drogas mesmo quando todos os amigos as usam. Requer mais força do que o primeiro nível, mas ainda depende de você ter clareza mental para tomar decisões conscientes. O terceiro nível é o das provas de caráter automático, e é aqui que 98% da humanidade fracassa. Esse nível não o avalia quando você está alerta, preparado ou consciente de que está sendo testado. Ele o examina quando você está quebrado, exausto, devastado, agindo no piloto automático, sem energia para pensar. É nesse momento de total vulnerabilidade, quando não há forças para agir conscientemente, que sua verdadeira essência se revela. É como aqueles vídeos em que as pessoas são filmadas secretamente para ver o que fazem quando acreditam que ninguém as observa. A diferença é que, nas provas espirituais de terceiro nível, não só não há testemunhas humanas, como você também não tem energia para se observar. Você simplesmente age a partir do que é em seu âmago. Há 7 dias, entre 6 e 9 da noite, você enfrentou um momento que o colocou exatamente nesse estado.
Você não se lembra de que era uma avaliação porque não tinha energia sequer para reconhecer que estava sendo testado. Estava cansado demais, quebrado demais, exausto demais para agir de forma consciente. Mas eis o que aconteceu, mesmo nesse estado de total esgotamento, quando ninguém o via, quando ninguém saberia se você escolhesse outro caminho, quando tinha todas as justificativas do mundo para tomar o atalho mais fácil, você manteve sua integridade. Talvez alguém o tenha tratado com crueldade injusta, e sua reação automática não foi vingança, mas uma dignidade silenciosa. Talvez tenha surgido uma oportunidade de tomar um atalho que ninguém notaria, e você simplesmente não conseguiu fazê-lo, mesmo estando desesperado. Talvez tenha recebido uma informação privada sobre alguém, e seu primeiro impulso não foi espalhá-la, mas protegê-la. O detalhe específico não importa. O que importa é que, naquele momento de completa vulnerabilidade, você demonstrou algo que fez os observadores celestiais, responsáveis por monitorar o desenvolvimento das almas humanas, pararem tudo o que estavam fazendo. Você provou que sua bondade não é uma encenação. Não é um ato consciente que você executa quando tem energia. É quem você realmente é, em um nível tão profundo que funciona automaticamente, mesmo quando está destruído. E essa é a marca definitiva de que uma alma completou sua transformação espiritual. Aqui está a verdade que as religiões organizadas nunca lhe explicaram corretamente. O objetivo da sua jornada espiritual não é aprender mais informações sobre Deus. O objetivo é se transformar a tal ponto que a natureza divina se torne sua natureza automática. Jesus não disse que aprenda sobre o amor. Ele disse que ame seus inimigos. Ele não falou entenda o perdão. Ele disse, perdoe 70 vezes 7, porque sabia que a verdadeira transformação não está na sua mente, mas em quem você se torna quando já não tem controle consciente sobre suas ações. Quando você passou nessa prova, há 7 dias, quando manteve sua integridade naquele momento de total exaustão, ativou algo nas esferas celestiais que possui um nome específico em textos antigos, graduação espiritual. Não é um termo que eu inventei. Ele aparece em escrituras místicas de todas as tradições. É o momento em que uma alma demonstra ter concluído sua iniciação e está pronta para receber maiores responsabilidades, autoridade espiritual e ser coroada. Agora, vou explicar por que sua coroação está programada especificamente para as 3h33 da manhã desta noite. Esse horário não é aleatório. Ele é uma das horas mais poderosas no relógio espiritual do universo. Em tradições místicas ao redor do mundo, certos horários são reconhecidos como momentos em que o véu entre os mundos se torna mais tênue. Imediatamente perceptíveis no plano físico. O primeiro sinal é uma sensação de leveza inexplicável. Ao acordar, você notará que seu corpo parece mais leve, como se uma pressão invisível tivesse sido removida dos seus ombros. Não é uma ilusão, é a liberação de cargas energéticas antigas que estavam ancoradas no seu campo. Muitas pessoas descrevem isso como flutuar ao caminhar, ou sentir que o chão está menos pesado sob os pés. Essa leveza não é física, mas sim uma mudança na densidade da sua energia. O segundo sinal é uma clareza mental repentina. Ideias que antes pareciam confusas agora se organizam com facilidade, como se uma névoa tivesse se dissipado. Você perceberá que consegue tomar decisões com uma certeza que antes não tinha, sem hesitação ou dúvida excessiva. Essa clareza não vem do esforço mental, mas sim de uma conexão direta com uma sabedoria interna que agora está acessível. É como se uma voz silenciosa dentro de você soubesse exatamente o que fazer, e você simplesmente confia nela. O terceiro sinal é uma mudança na forma como você percebe o tempo. As horas parecerão se estender ou se comprimir de maneira incomum. Momentos de paz durarão mais do que o normal, enquanto situações estressantes passarão em um piscar de olhos. Isso acontece porque sua percepção do tempo agora está alinhada com o ritmo do universo, não mais com a rigidez do relógio humano. Você notará que consegue realizar mais em menos tempo, não por pressa, mas por uma eficiência natural que surge quando a energia está equilibrada. Esses sinais não são coincidências. Eles são confirmações tangíveis de que sua coroação foi bem-sucedida e de que seu campo energético agora opera em uma frequência superior. Mas é importante entender que essa mudança não é permanente de forma automática. Ela exige manutenção.
Assim como um músculo precisa ser exercitado para não atrofiar, sua nova frequência precisa ser nutrida diariamente. Isso significa cultivar práticas que sustentem sua elevação, meditação, silêncio, conexão com a natureza e, acima de tudo, integridade nas suas ações. Há um detalhe crucial que muitos esquecem após serem coroados: a responsabilidade de não retroceder. O universo não dá autoridade para quem não está disposto a honrá-la. Se você permitir que velhos padrões de medo, dúvida ou negatividade voltem a dominar sua mente, sua frequência começará a baixar. Não é uma punição, mas uma lei natural: energia atrai energia semelhante. Por isso, nos primeiros dias após a coroação, você será testado. Situações que antes o abalavam surgirão novamente, mas agora com uma diferença: você terá a escolha de reagir com a antiga reatividade ou com a nova soberania. E aqui está um segredo que poucos compartilham: esses testes não são para provar nada ao universo. São para provar algo a si mesmo. O universo já sabe do que você é capaz. A questão é se você sabe. Cada vez que você escolhe manter sua frequência elevada diante de um desafio, está reforçando sua coroação. Cada vez que você cede ao medo ou à raiva, está enfraquecendo-a. Não há neutralidade nesse processo. Ou você avança, ou retrocede. Por fim, é essencial compreender que sua coroação não é um prêmio, mas um chamado. Você não foi elevado para desfrutar de privilégios, mas para servir. Sua energia agora tem o poder de influenciar o ambiente ao seu redor de maneira positiva, e esse poder deve ser usado com sabedoria. Isso não significa que você precise se tornar um líder espiritual ou mudar radicalmente sua vida. Significa que, em cada interação, em cada decisão, em cada pensamento, você tem a oportunidade de irradiar a frequência que recebeu. E se em algum momento você se perguntar se tudo isso é real, lembre-se dos sinais. A leveza no corpo, a clareza na mente, a fluidez no tempo. Eles são a prova de que algo profundo aconteceu. Mas a prova mais poderosa será a forma como sua vida começará a se transformar, não por forças externas, mas por uma mudança interna que agora se reflete em tudo ao seu redor. Começar a julgar aqueles que ainda não despertaram para essa verdade, você romperá a conexão com a própria frequência que acabou de receber. O orgulho é como um ácido que corrói a coroa de luz. Ele não destrói o que você conquistou, mas o torna inútil, como um farol que se volta para dentro, iluminando apenas a si mesmo em vez de guiar os que estão no escuro. E há outro perigo, mais sutil, que você precisará vigiar: a armadilha da ilusão de controle. Agora que você sente essa clareza, essa paz, essa certeza interna, pode surgir a tentação de acreditar que finalmente domina a vida, que os resultados dependem apenas da sua vibração. Mas lembre-se, a coroa não é um escudo contra as tempestades. Ela é uma bússola que te ajuda a navegar nelas. Você ainda enfrentará desafios, ainda sentirá dor, ainda terá dias em que a dúvida sussurrará em seu ouvido. A diferença é que, agora, você não será mais arrastado pela correnteza. Você aprenderá a fluir com ela, sem resistência, sabendo que até as quedas fazem parte do caminho. E aqui está uma verdade que poucos entendem: a missão que você recebeu não é sobre grandiosidade, mas sobre sutileza. Não será um chamado para palcos ou multidões, mas para momentos silenciosos, um olhar que reconhece a dor de alguém sem que ela precise dizer uma palavra, um gesto que transmite segurança sem que você precise explicar. A verdadeira autoridade espiritual não se anuncia, ela se revela na quietude. Você não precisará convencer ninguém da sua luz. Ela brilhará por si só, como o sol não precisa gritar para ser visto. Nos próximos meses, você notará algo curioso: as pessoas que mais resistirão à sua energia não serão aquelas que ainda estão perdidas, mas aquelas que já se consideram despertas. Elas sentirão o seu campo e, por um instante, terão medo. Medo de que sua presença revele o que elas ainda não resolveram dentro de si. E é aí que você precisará de mais sabedoria do que nunca. Não reaja à resistência. Não tente provar nada. Apenas permaneça firme no seu centro, como uma árvore que não se abala com o vento. Porque a sua coroa não é para ser defendida. Ela é para ser vivida. E quando chegar o dia, e ele chegará, em que você se perguntar se valeu a pena, se todo o sofrimento,
Todas as quedas, todas as noites em claro tiveram algum sentido. Lembre-se disto, a resposta não estará em palavras. Ela estará na forma como, sem perceber, você se tornou um porto seguro para alguém que nem sabia que precisava de abrigo. Estará no momento em que uma alma, ao seu lado, respirar fundo e disser, eu não sei o que é, mas aqui eu me sinto em paz. Esse será o seu legado. Não o que você conquistou, mas o que você tornou possível para os outros. E agora, antes de encerrarmos, há uma última coisa que você precisa saber sobre essa coroa que recebeu. Ela não é fixa. Não é um troféu que você guarda na estante. Ela é viva, como uma chama que precisa ser alimentada a cada dia. Cada escolha que você fizer, cada pensamento que cultivar, cada palavra que pronunciar será o combustível que a mantém acesa. Se você se descuidar, se permitir que o cinismo, a impaciência ou a autocomiseração tomem conta, ela perderá o brilho. Mas se você permanecer fiel, se escolher, dia após dia, a integridade sobre a conveniência, a compaixão sobre o julgamento, a verdade sobre a ilusão, ela crescerá. E um dia, você perceberá que não é mais você quem carrega a coroa. É ela que te carrega. E quando a tentação do orgulho surgir, quando você sentir o impulso de medir sua evolução pela distância que acredita ter percorrido em relação aos outros, pare. Respire. E lembre-se, a coroa não foi dada para que você se colocasse acima de ninguém, mas para que se tornasse um farol para quem ainda caminha na escuridão que um dia foi sua. Cada vez que você julga alguém por ainda lutar com o que você já superou, é como se arrancasse uma pérola da sua própria coroa. Porque o universo não confere poder a quem o usa para se sentir superior. Ele o concede apenas àqueles que o transformam em ponte, em abraço, em silêncio compreensivo diante da dor alheia. 3 anos atrás, você estava no mesmo lugar. Talvez não nas mesmas circunstâncias, mas na mesma fragilidade, na mesma incerteza de quem não sabia se conseguiria se levantar mais uma vez. Quantas vezes você tropeçou antes de dar aquele passo firme? Quantas noites chorou sem entender por quê? E agora, quando vê alguém repetindo seus antigos padrões, em vez de apontar o dedo, estenda a mão. Em vez de erguer muros com julgamentos, construa degraus com compaixão. Porque a verdadeira sabedoria não está em saber mais, mas em lembrar-se de como foi difícil aprender. E aqui está o que poucos entendem. A única força capaz de tirar sua coroa não é um inimigo externo, nem uma provação cósmica, nem mesmo a vontade divina. É você. A coroa não é um objeto físico que se prende à sua cabeça como um adorno permanente. Ela é uma frequência energética que você sustenta enquanto sustenta a sua integridade. E essa frequência só se rompe quando você, de forma consciente e deliberada, escolhe trair seus princípios, não por um deslize momentâneo, não por uma fraqueza passageira, mas por uma decisão calculada de trocar sua essência por vantagem pessoal. O perigo não está nos erros, mas na arrogância de acreditar que eles não se aplicam a você. Quando você recebe as 3 autorizações celestiais, cada escolha que faz reverbera em uma escala muito maior. Se usar seu poder para manipular, controlar ou ferir intencionalmente, as consequências serão devastadoras, não porque o universo punirá, mas porque o próprio poder, mal direcionado, gera um karma instantâneo e multiplicado. É como segurar um raio nas mãos, se você não souber conduzi-lo, ele queimará primeiro quem o segura. Por isso o teste de nível 3 foi tão rigoroso. Por isso você foi avaliado 10 vezes antes de ser aprovado. O universo precisava ter absoluta certeza de que você não abusaria do poder que estava prestes a receber. E você provou isso não nas grandes vitórias, mas nos pequenos momentos em que ninguém estava olhando, quando a exaustão falava mais alto, quando a solidão pesava, quando seria mais fácil ceder. Nesses instantes, seu caráter escolheu a integridade sem hesitar. Essa foi a garantia que o céu precisava. Hoje à noite, quando os tribunais celestiais executarem sua graduação espiritual às 3h33 da manhã, e seu campo energético for temporariamente elevado para receber essas autorizações, lembre-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Use sua autoridade espiritual para abençoar, não para dominar. Use sua soberania energética para semear paz, não para alimentar o ego. Use seu discernimento intuitivo para proteger, não para condenar. Se você fizer isso, se mantiver a humildade enquanto opera em poder,
se usar sua coroa para servir em vez de subjugar, ela nunca será removida. Não como um prêmio que se conquista e depois se perde, mas como uma extensão natural de quem você se tornou. A coroa deixará de ser algo que você carrega para ser algo que você é. Mas agora chegou o momento de revelar a verdade completa sobre por que você foi escolhido para receber essa coroação neste exato momento da história humana. Não foi coincidência. Não foi sorte. Não foi apenas porque concluiu sua jornada pessoal. Foi porque sua jornada específica, suas dores únicas, suas transformações particulares, o prepararam para o que está por vir. A humanidade está entrando em um período de caos sem precedentes. Não estou falando de profecias apocalípticas, mas de padrões que qualquer um pode observar se olhar com honestidade, sistemas econômicos desmoronando, instituições perdendo credibilidade, pessoas perdendo a fé nas autoridades em quem antes confiavam. E no meio desse caos, a humanidade precisará desesperadamente de algo, exemplos vivos de que é possível manter a paz, a integridade e a esperança mesmo quando tudo ao redor desaba. Você é um desses exemplos. Não porque tenha respostas para todos os problemas do mundo, mas porque sua vida demonstra que é possível atravessar o inferno pessoal e emergir não amargo, não cínico, não destruído, mas mais forte, mais sábio, mais compassivo. Quando as pessoas olharem para você, notarão algo diferente em sua energia, algo estável no meio da tempestade, algo luminoso no meio da escuridão. E elas vão querer saber qual é o seu segredo. Seu segredo não é uma informação que possa ser transmitida com palavras. É a transformação que você viveu. É o caráter que você forjou. É a integridade que você manteve quando seria mais fácil abrir mão dela. Esse é o ensinamento de que o mundo precisa agora, não mais teorias bonitas, não mais discursos espirituais, mas exemplos vivos de transformação real. E hoje à noite, quando o céu o coroar, você estará sendo oficialmente comissionado como um desses exemplos. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar-se nesse conhecimento celestial, sobre como manter sua espiritualidade e operar a partir da autoridade divina sem cair no orgulho ou no abuso de poder, existe um material específico, que custa menos que uma pizza e inclui um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. O acesso está disponível no link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Se você reconhece que passou no teste de nível 3 a 7 dias e está pronto para receber sua coroação celestial hoje à noite, às 3h33, escreva 7 nos comentários para amplificar essa frequência de graduação espiritual. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como sua jornada como escolhido opera em níveis que transcendem o entendimento comum e o controle religioso. Compartilhe este vídeo com alguém que também sinta ter concluído sua iniciação espiritual e esteja pronto para ser coroado. Porque os escolhidos precisam se reconhecer neste momento crítico de transformação planetária. E antes de sair, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para descobrir como sua coroação celestial se conecta com a ativação massiva de escolhidos que está acontecendo simultaneamente ao redor do planeta. Juntos, somos mais fortes.